Agora que vocês já sabem o for, já sabem o continue e o break, vamos para mais uma estrutura. Vamos ver agora a estrutura switch case, como ela funciona. Vai ser bacana, vamos lá? Queridões e queridonas, bem-vindos à 12ª aula do capítulo 2. E nessa aula nós vamos falar sobre uma outra estrutura de controle, que é o switch case. E é uma estrutura muito interessante para se construir menus. Então, toda vez que você olha num determinado equipamento, aí um software ou qualquer outra coisa que tem um menu onde você tem opções para você fazer escolha, provavelmente o que tem atrás desse menu é um switch case. E vocês querem ver como que ele funciona? Olhem aqui, já estou na apostila, na página correta, já falando dele. Então nós temos aqui o item 215, que fala dessa função. Então basicamente, como a gente fala assim, que vai fazer? Nós vamos fazer o switch de uma variável. Então a princípio você vai ter um outro tipo de código, qualquer outra, um menu de programação, por exemplo, onde você vai fazer um input de um teclado, de teclas, ou fazer leitura de algum dispositivo, que vai vir com um número, ou um nome, uma expressão, alguma coisa vai vir para vocês dentro de uma variável. E essa variável nós vamos fazer o switch dela. E daí ele vai fazer logo em seguida as expressões case e você vai testando ela. No caso aqui, esse código de exemplo, ele está usando aqui os números, por exemplo. Vamos imaginar lá que o cara colocou uma opção, um menu com opção 1, 2 e 3. Então você faz aí o switch da variável expressão que ele usou aqui. Então fez switch expressão, e aí no case você vai usar assim, case 1, ou seja, se foi digitado o valor 1, ele vai rodar o bloco de instruções 1. Se não for 1, for 2, ele vai rodar o bloco 2. Se for 3, roda o bloco 3. E a gente tem a opção de fazer quantos blocos quiser aqui, se quiser fazer até 1000 opções, faz. E se nenhuma das opções for verdadeira, você tem ainda a opção default aqui para utilizar antes dele sair para o próximo comando, que você pode dar uma mensagem de dado inválido ou qualquer outra mensagem que for mais pertinente para o programa que estiver sendo elaborado. Aqui à direita nós vamos ver a forma de implementação. Então você vai colocar o switch, vai colocar a variável que nós estaremos usando, no caso aqui a expressão, a variável expressão entre parênteses, exatamente igual ao if, igual ao for e todas as outras. Então a gente chama switch, a expressão. Aí vai abrir aqui as chaves, para fazer o bloco, aquelas instruções todas. E aí os case, você vai usar assim, case 1, 2 pontos aqui, então case 1, 2 pontos, e depois coloca o bloco de instrução. E no final do bloco de instrução é obrigatório nós colocarmos o break para ele sair daqui de dentro dessa estrutura. Ele tem que, a hora que ele acabar de rodar o primeiro bloco, se você não usar o break, ele vai rodar o 2, o 3. Então essa é a forma de implementação. Olha aqui, no 2 também, case 2, 2 pontos, aí o bloco de instruções que vocês querem rodar, e no final o break. Case 3, o bloco de instruções, o break. Aí o default, que é onde vai sair, e veja que daí você vai rodar o bloco 4 aqui nesse exemplo, no default, e vocês vejam que no default não precisa colocar o break, porque a saída do default já é o próximo comando, então você não precisa interromper ele no meio do caminho. Então aqui vocês vejam também no fluxograma que o break que interrompe ele para ele vir para cá, para ele não continuar aqui para baixo. Então quando dá o break ele interrompeu e veio para o próximo comando, o próximo bloco, lá continua o programa para frente. Que é a mesma saída da função default, então não precisaria usar o break. Fechou? Simplesinho, Maior molezinha do mundo. Agora, para nós exercitarmos esses comandos, nós vamos resolver o exercício 2.14,
que eu já deixei aqui no macete. Então olhem lá, se vocês pegarem lá na apostila o 2.14, 2020 aqui, né? Quando vocês pegarem lá o 2.14, eu já deixei ele com tudo programado aqui. Então o que diz lá o enunciado? Ó? Associar 3 LEDs a 3 teclas. Quando pressionar a tecla, o LED correspondente deve acender. Então vamos imaginar lá, tecla 1, tecla 2 e tecla 3. Quando eu apertar a tecla 1, eu quero que o LED 1 acenda. Quando eu apertar a tecla 2, eu quero que o LED 2 acenda. Quando eu apertar a tecla 3, eu quero que o LED 3 acenda. Perfeito? Isso aí. Aí aqui, ó, ligar 3, beleza. Aí ligar 3 teclas aos pinos digitais configurados como entrada, né? Nós vamos ter os pinos pull-up e 3 LEDs em pinos digitais configurados como saída. Nenhuma novidade. O pin mode, digital read, digital write, pull-up, o NOT, switch case, o break, não é isso? Nós vamos usar todos esses comandos. A dica 1 aqui, ó, a função NOT deve ser usada antes de cada tecla, porque a tecla está com o resistor de pull-up ligado a 0 volts, logo fica em down quando pressionada. E se nós quisermos que interprete como verdadeiro, como pressionado, nós temos que negar o estado dela, coisa que nós estamos fazendo desde o capítulo 1. Na dica 2, a primeira parte do programa, nós vamos ler as teclas e guardar o valor correspondente a cada uma delas. Então vocês vejam o detalhe aqui, ó, nós vamos fazer esse programa usando a primeira parte para ler os LEDs e depois aqui, ó, na segunda parte vamos usar o switch case para acionar o LED correspondente. Então nós vamos primeiro ler os LEDs, se algum deles estiver pressionado eu vou afetar a variável de leitura do LED, da tecla, não é isso? Então leio as teclas, aquela que está pressionada afeta a variável. Depois eu faço um switch dessa variável e testo case 1, case 2, case 3 e vou acender o LED correspondente a cada um deles. Perfeito? E ainda tem mais um detalhe aqui, ó, programar uma quarta tecla para apagar todos os LEDs. Ó, ainda tem uma quarta tecla ainda, que se eu apertar a tecla número 4, ele vai apagar tudo. Então não vão ser 3 opções de menu, vão ser 4 opções de menu. A tecla para acender o LED 1, para o LED 2, para o LED 3 ou para apagar todas. Se ligaram, né? Então olhem lá, eu tenho os LEDs 1, 2 e 3 nos pinos 3, 4 e 5 que eu escolhi e coloquei aqui, ó, tecla 1, tecla 2, tecla 3 e tecla 4 nos pinos 9, 10, 11 e 12, beleza? Aí nós temos aqui embaixo já o setup pronto, ó. Então a tecla 1, 2, 3 e 4 já foram configurados como input pull-up. E os LEDs 1, 2 e 3 já foram configurados como saída. Perfeito? Então nós vamos fazer aqui o programa, né? E lembram lá, né? O programa vai estar em 2 partes. Então vamos fazer aqui, ó. Primeira parte. Primeira parte. Leitura das teclas. Beleza? Como é que eu vou fazer a leitura das teclas aqui? Tem várias formas, né? Eu posso usar o if mesmo, né? Ou podia usar... não, vou ter que usar o if, né? Porque eu vou colocar dentro da variável tecla o número que corresponde. Então, aqui nas variáveis, eu vou colocar uma variável do tipo byte, né? Porque eu vou guardar os números 1, 2, 3 e 4. Não pode ser bool, porque eu só guardaria 0 e 1. Não precisa ser int, porque guarda até 16.000. Do tipo byte já me atende, né? Chamada valor. Valor igual a 0. Vou colocar. Inicializar ele com o valor igual a 0. Daí aqui nós vamos usar if. Então vamos testar a primeira tecla, né? Fazer um digital read tecla 1 igual, nem preciso fazer igual a nada, né? Se eu fizer aqui com exclamação digital read tecla 1, já vai dar verdadeiro se isso daqui for pressionado, não é isso? Então ela vai estar sempre em alto, como está invertido vai dar 0, vai dar sempre false, a hora que apertar ele dá true, e a hora que ele é verdadeiro ele vai rodar o comando aqui. E o comando que eu vou colocar aqui é o valor dessa variável, vou colocar aqui valor igual a 1.
Olha lá, entenderam lá? Se a tecla não for pressionada, o valor vem igual a 1. Daí eu vou repetir isso daqui. Se a tecla 2 for pressionada, o valor fica igual a 2. Se a tecla 3 for pressionada, o valor fica igual a 3. Se a tecla 4 for pressionada, tecla 4, o valor fica igual a 4. Então essa aqui é a primeira parte do programa. Facinho, né? Só para a gente pegar e converter o valor da tecla, quer dizer, a variável valor vai ser afetada conforme a tecla que nós pressionarmos, beleza? Para eu poder gerar o dado para montar o switch case. Aí a segunda parte é tratar a variável valor no switch case com switch case. Então, lembram lá como que implementa o switch case? Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira parte, né? Eu vou fazer o switch da minha variável. Então, o switch da minha variável, que é a variável valor. E eu abro chaves aqui. Olha lá, o Arduino já faz automaticamente o fechamento da chave, já me deu o bloco do switch aqui, né? E aí eu vou fazer o meu primeiro teste. Então, case 1, dois pontos, ó. Case 1, então, quer dizer o seguinte, se a variável valor for igual a 1, não é isso? Case 1, eu preciso acender um LED 1, né? Então, digital write, não é isso? LED 1, high, aqui, ó. E lembro daí, para eu sair dessa estrutura aqui, eu tenho que digitar o break no final do comando. Muito importante, não pode esquecer de usar o break. Porque a hora que você acendeu o LED, ele tem que sair fora da estrutura switch case. Ele já foi atendido. Então é basicamente isso, né? Você digitou uma opção, ele passou na estrutura, a hora que ele encontrou a opção que você tem que foi digitada, ele vai tratar, vai rodar aquele bloco. No caso aqui nós vamos somente acender um LED, mas poderia fazer uma série de ações, e aí dá o break, interrompe e ele sai totalmente da estrutura switch case. Aí nós vamos fazer para as outras opções, né? Case 2, dois pontos, aí é digital write, daí é só eu repetir esse bloquinho aqui, né? Ctrl C, Ctrl V aqui, o LED 2 vem a high. Daí eu vou fazer aqui case 3, não é isso? Ctrl V e vou dizer que o LED 3 vai em high. E aí nós temos uma outra estrutura que é o... Opa, faltou aqui case 4. Case 4. Daí eu vou fazer o seguinte, né? Daí lembra que se for o 4, a quarta tecla, o que ele deveria fazer? Apagar todas, né? Então, na verdade, eu vou fazer digital write LED 1 low, não é isso? Para apagar o LED 1. E agora eu tenho que digitar os outros códigos aqui, ó. LED 1, o LED 2 vai apagar e o LED 3 vai apagar, ó. Poderia tocar buzzer, fazer um monte de coisa. E o default aqui, eu vou precisar usar o default, ó, daí break, daí eu tenho ainda aqui a opção default para colocar, né? Default. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, se digitou a tecla errada, mas eu nem leio as outras teclas, né? Então eu não tenho nenhuma aplicação nesse caso para default. Mas se você estiver usando, por exemplo, um terminal e colocando lá, digite 1 para acender o LED 1, 2 para 2 e 3 para acender o LED 3, você poderia mandar um texto desse no terminal e a pessoa digitar e trazer. Aí se a pessoa digita, por exemplo, o número 6, você poderia tratar no default dizendo que digitou errado. Só que aqui eu estou associando a teclas, né, para simplificar o nosso código. Então, na verdade, eu não preciso usar o default aqui, tá? O default é um opcional na estrutura switch case. Vamos lá fazer uma revisãozinha, ó, e aqui acabou o switch case e aqui eu fecho o loop, né? Então aqui o fim do switch case e aqui o fim da estrutura do loop.
Os if eu nem abri bloco, porque vocês lembram que o if, se eu quiser rodar um bloco, eu tenho que colocar as chaves, mas se for um único comando que eu vou rodar, eu posso suprimir as chaves, né? Então ele vai testar a tecla 1, 2 e 3, beleza? Facilíssimo. Ctrl C, vamos lá no Simulid, Ctrl V. Então nós temos aqui a tecla, vamos pegar aqui a configuração dele, né? Então LED 1 pino 3, LED 1 pino 3, LED 2 pino 4, LED 3 pino 5, e daí nós temos aqui as teclas, que eu vou colocar essas 4 de baixo aqui, né? Então a primeira tecla está no pino 9, ó. Então no pino 9... a segunda tecla, que é o B, de baixo. A tecla de cima eu vou pular, né? Que eu só vou usar as teclas de baixo lá. Daí a outra, que é a tecla Cell, que vai ser essa daqui que vai apagar tudo. Beleza? Compilar. Firmware carregado. Vamos lá, energizar. Ó, todas elas estão em alto, né? Veio todo mundo para alto aqui. Quando eu apertar a tecla 1, então, olha lá, acendeu o LED 1, né? E agora, claro, toda vez que eu for reescrever o 1 em cima, não faz sentido. Apertei o 2, acendeu o LED 2. Apertei o 3, ó, acendeu o 3. Apertei o 4, apagou todos, ó. Acendeu o 2 e o 3. Olha lá, acendi o 1 e o 3. 4 apaga tudo. Bacana, né? Se eu quisesse apertar para acender e apertar para apagar, é só fazer a inversão do estado lá. E se eu quisesse que só apertasse quando tivesse todos apertados, só escrever o código do jeito que quiser, não é isso? No caso ali, a tecla 1, quando eu apertei, ela veio em 0 aqui o pino 9. Isso deu verdadeiro nessa condição aqui da tecla do pino 1 aqui, né? Cadê? Aqui embaixo, né? Isso daqui deu verdadeiro. Quando isso daqui deu verdadeiro, a variável valor recebeu o valor igual a 1. Aí ele passou tudo isso daqui, entrou na opção switch case, ele fez switch da variável valor, que inicialmente era 0, né? Que não tinha nenhuma tecla pressionada. Quando apertou a tecla 1, ela veio para o valor 1. Aqui no switch case deu o case 1 e ele fez o acendimento do LED 1. Quando apertou a tecla 2, a variável valor passou a ter o valor igual a 2, não é isso? Se quiser fazer um debugzinho aqui para enxergar melhor, isso daqui daria para fazer, né? Daria para fazer aqui inicializar aqui a placa serial, quer ver? Ó? Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Ixi, tem tempo pra caramba. Então aqui, ó, vou fazer aqui uma inicialização da porta serial, não é isso? Ó? Serial begin a 9600. E daí aqui, ó, no final dessa estrutura toda, eu ia fazer um serial.println valor, ó. Eu vou mandar o valor lá para a porta serial, não é isso? Carregar isso e o println para ficar pulando de uma casa. E vocês vejam um detalhe aqui, né? Que o valor, como é que ele fica, né? Olha lá, abrir o monitor serial, beleza. Deixar aqui pertinho, não é isso? Deixar aqui em cima mesmo. Olha lá, sempre em 0, né? A hora que eu apertei a tecla 1, ó, a variável 1 ficou em 1. E vocês vejam que ela ficou em 1 e eu não afetei, mas ela não trouxe ela 0, então ela vai ficar sempre 1. E o que vai acontecer nesse código? Ele entra aqui, já não tem mais nenhuma tecla apertada, então a variável continua
ele não roda nenhum desses códigos. Quando chega aqui no switch case, ele vê o valor 1, case 1, e ele roda aqui, passa para 1, dá um break, vem aqui para fora, testa as teclas de novo, vem aqui, o valor está 1, ele vem até aqui no case 1, roda e sai, não é isso? Quando eu apertar a tecla 2, olha lá, agora o valor, a variável valor ficou igual a 2, não é isso? Ó, que é a variável que eu estou mandando lá para o terminal, né? Então a variável valor veio com o valor igual a 2. Agora ele está pegando, ó, fazendo case 1 não dá, case 2 deu. Ele veio aqui valor LED 2, high, break, cai fora. Vem aqui nenhuma tecla pressionada, vem aqui, roda isso de novo, break, e ele fica fazendo esse circuito. Quando apertar a tecla 3, ó, o valor agora passou a ter o valor 3. Ó. E agora o que acontece? Ó, ele vem aqui, não tem nenhuma tecla pressionada. A hora que eu apertei a tecla 3, na verdade, ele rodou aqui, ó, deu verdadeiro aqui, ele trocou a variável para igual a 3. Quando veio no switch case, ele fez switch da variável valor, que estava carregada com o número 3. E aí o case 3 aqui, que foi a opção dele, deu verdadeiro, dele acendeu o LED 3, deu break e voltou para cá. Daí a tecla não está mais pressionada, ele passa direto, quando faz aqui o valor até o 3, e ele fica rodando isso. E quando eu apertar o 4, olha lá, ó, apagou tudo, ó, porque agora quando eu apertei o 4, ele deu o verdadeiro aqui na tecla 4, né? A variável ganhou o valor 4. Aí ele veio aqui para o switch case, ele fez switch da variável valor, estava carregado com o número 4, então no case 4 aqui deu verdadeiro, ele rodou isso daqui, break, caiu fora. Na verdade eu nem precisava desse break aqui, né, já que eu também não tenho mais, a única saída depois do 4 é realmente sair de toda a função, né? Mas como a regra pede para colocar, eu estou colocando ali o breakzinho, mas ele aqui, nesse caso, não precisaria. Entendeu? E como ele está com o valor 4, ele fica rodando aqui até, ó, se eu apertar o 1 agora, ele volta a ter o valor 1. Se eu apertar o 3, aí ele vem com o valor 3. Se eu apertar o 4, ele passa a ter o valor 4. E assim você consegue controlar qual LED vai estar aceso associando a uma tecla. Bacana? Gostaram? Pessoal, aproveitando aqui também, ó, o exercício 2.15, esse é muito parecido e eu vou deixar para vocês fazerem ele em casa, né? Então, olhem lá, o exercício 2.15, ele diz o seguinte, que você vai associar 3 teclas a 3 LEDs com pisca. E aí, você vai fazer o LED correspondente, né, quando dá tecla, a piscar 5 vezes. Ou seja, quando apertar a tecla 1, o LED 1 pisca 5 vezes. Quando apertar o LED 2 pisca 5 vezes. Quando apertar o LED 3 pisca 5 vezes. E aí, quando a gente fala em fazer uma estrutura de repetição para fazer ele piscar 5 vezes, o que vocês lembram? Do for, não é isso? Então, o que nós vamos fazer agora? É só colocar o for dentro do switch case. Então, você vai fazer assim, ó, você vai fazer switch lá do valor, daí case 1, você vai rodar um forzinho com, fazer ele rodar 5 vezes, não é isso? E ele vai piscar 5 vezes. Só que vocês lembram que quando você aperta a tecla 1, o valor da tecla 1 fica sempre em 1 e ele fica sempre entrando nessa variável? Então ele vai acabar piscando 5 vezes, só que depois ele vai passar de novo e vai piscar 5 vezes. E aí vai ficar piscando, na verdade, muito mais do que 5 vezes. Então você tem que tomar um cuidado para reiniciar a variável valor. Então você tem que colocar o valor igual a 0. O valor só pode voltar a ter algum outro número quando alguém apertar uma outra tecla, aí o switch case vai rodar até a opção, né? Vai fazer, por exemplo, apertou a tecla 2, a variável valor fica com o valor 2, aí o case 2 vai rodar, ali dentro você vai fazer o for, antes de dar o break você tem que colocar o valor igual a 0, senão ele vai entrar de volta nesse bloco, e não é para ele rodar mais esse bloco. Então aí você carrega o valor igual a 0, dá um break, ele sai de lá, e a variável valor é reiniciada. Então aí só vai voltar quando tiver a próxima tecla pressionada. E veja um outro detalhe, não precisa mais a tecla 4, né? Porque a princípio você vai fazer o LED acender, apagar, acender, apagar, acender, apagar 5 vezes. E quando você sair, que ele piscou, você vai manter o LED apagado. Não vai precisar da tecla 4 para apertar todos os LEDs. Então você vai retirar a tecla 4, vai retirar todo o código correspondente à tecla 4, colocar um forzinho dentro do case, e não esquecer de reiniciar a variável valor para ele não ficar entrando toda hora e rodando esse bloco. Só isso. Beleza, pessoal?
Esse 2.15 está na mão de vocês e eu vou corrigir pelo fórum, ok? Muito obrigado e até a próxima aula!